Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o The Klassiker, o clássico entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique que aconteceu hoje pela Bundesliga. E a gente teve um empate, O Bayern de Munique abriu 2-0, mas acabou levando o empate do Borussia Dortmund com direito a gol de Modeste para sacramentar um pontinho do Borussia Dortmund dentro de casa. Um ponto que é bem comemorado pelo contexto que foi conquistado, mostrando que o Borussia Dortmund tem suas cartas na manga e, ao meu ver, fez uma das melhores atuações contra o Bayern de Munique em bastante tempo. E também consigo ver que o Borussia Dortmund, ao meu ver, foi melhor nessa partida que o Bayern de Munique. Apesar do Bayern de Munique ter abrido 2-0, eu acho que foi uma atuação do Bayern de Munique fraca. Eu ainda acho muitos problemas nesse time do Julian Nagelsmann, e essa é uma partida que não ajuda muito a situação do jovem técnico alemão. Mas o fato é que a gente vem para um jogo que acontece perto da próxima rodada da Champions League, então fica aquele dilema de quem você vai preservar, quem você vai colocar de titular. Por exemplo, o Bayern de Munique não coloca o Kimmich de titular, que é uma decisão que você considera questionável, e assim, não é como se o Bayern de Munique tivesse uma margem enorme na liderança da Bundesliga. Ele nem lidera a Bundesliga no momento, e está à frente do Borussia Dortmund, mas está atrás do Union Berlin, Eu não sei se o Freiburg está na frente também. Fato é que o Bayern de Munique não lidera a Bundesliga nesse momento, e nas partidas anteriores, nas últimas 5, só venceu uma. O Bayern de Munique não vive um grande campeonato alemão até agora, e hoje chegou nas últimas 5 partidas só uma vitória. O Bayern de Munique em 9 jogos só ganhou 4. Isso espanta bastante, porque é um Bayern de Munique cada vez mais irregular e que, para mim, ele tem uma disparidade grande do Hansi Flick, não apenas no setor ofensivo. Aí acho que a diferença é menor, e tem o fato desse time agora não ter o Robert Lewandowski, isso no final das contas faz muita diferença. Mas a marcação-pressão do time do Julian Nagelsmann é péssima. Ela não é ruim, ela é péssima, porque ela abre muitos espaços, ela dá muita liberdade para o ataque adversário trabalhar a bola, e como assim é uma pressão mais executada, ela quebra as linhas de marcação sem precisar que os jogadores adversários tenham que fazer dribles, E só tem que acertar a janela de passe, explorar os buracos que são abertos por essa marcação-pressão mais executada e aproveitar isso para marcar os gols. E não à toa o Dortmund teve mais finalizações que o Bayern de Munique nessa partida. O Bayern de Munique teve muita dificuldade de penetrar a defesa adversária. Não à toa o gol do Goretzka sai de um chute de fora da área. Aí também o Alexander Meyer ajudou, É um goleiro que tem aí suas limitações. Não sei porque o Kobel não foi titular, ele estava no banco de reservas, não sei se estava sem condições físicas, mas o Kobel estava no banco. Eu acho que o Kobel iria, em condições saudáveis, defenderia aquela bola, mas o fato é que o Goretzka marcou o primeiro gol da partida e no segundo tempo o Sané foi lá e fez 2-0. Parecia se encaminhar uma vitória do Bayern de Munique, mas eu não estou conseguindo ter tanta segurança com um time que tem uma marcação mal feita e no final das contas, dois jogadores inesperados acabam sendo os pivôs dessa reação do Borussia Dortmund. O Yusufa Moukoko, que é um jogador de 17 anos de idade, ou seja, um jogador muito jovem, num clássico desse, ele consegue marcar o primeiro dos gols do Borussia Dortmund, e depois o Modeste, que a gente sabe que não é lá grande coisa, e ele perdeu uma chance clara antes do lance que ele marca o gol, Ele teve uma chance ali para fazer 2-2 antes, assim, o Dortmund chegou com perigo em diversos momentos, e para mim, esse problema de você ver o adversário tantas vezes criando chances de perigo, isso não está acontecendo só com o Dortmund, está acontecendo contra vários adversários, torna o Bayern um time mais vulnerável. Na Champions League me espanta que eles ainda não tenham sofrido um gol. Eu acho isso muito surpreendente. O Barcelona e o Inter de Milão não marcaram um gol nessa defesa do Bayern de Munique, que, a meu ver, bem mal montada. Mesmo tendo nomes ótimos. Você tem o Afonso Davies, você tem o Dayot Upamecano, que jogou muito bem hoje, inclusive, Você tem nomes excelentes ali para dar segurança defensiva. Você tem o Manuel Neuer de goleiro. Por que há tantos problemas assim? Nada justifica ter um cenário tão problemático. E aí que, para mim, o trabalho do Nagelsmann se difere demais. Porque a marcação-pressão que o Flick fazia era espetacular. Funcionava muito bem, as linhas eram muito altas, era um problema, ok, mas ainda assim o jeito que eles pressionavam e sufocavam a saída de bola adversária, e o jeito que eles negavam os espaços para que eles conseguissem fazer uma saída de bola em pé, era algo extraordinário. Isso não acontece atualmente. E assim, o próprio Edin Terzic, que é o Marcão da Europa, aquele Marcão técnico fluminense, o eterno auxiliar, é isso que o Terzic é, um eterno auxiliar. Ele conseguiu ler o jogo melhor que o Nagelsmann. Isso, para mim, tem que levantar a cobrança sobre esse técnico
técnico jovem alemão, que é obviamente um técnico que tem muito impacto pelo trabalho que fez no Leipzig, semifinalista de Champions, né? Óbvio que a gente sabe que o Nagelsmann já teve alguns momentos legais no futebol, mas assim, a inexperiência dele e a falta de correção nesses problemas que estão configurando cada vez mais constantes, a meu ver, estão sendo um problema grande para o Bayern de Munique. E nesse jogo aí, um Dortmund, mesmo tendo menos talento, foi, ao meu ver, mais eficiente na proposta que ele se projetou para essa partida. E no final das contas, um 2-2 é um bom resultado para o Dortmund e poderia ter sido até uma vitória pelo que o time jogou. E o Bayern de Munique, como eu disse, 5 últimos jogos, só uma vitória. O time não está jogando bem e no final das contas não lidera a Bundesliga nesse momento e dá até a chance do Union Berlin abrir uma margem, né? Não acho que o Union Berlin vai ser o time que será campeão alemão. Por mais que o Dortmund e o Bayern de Munique não vivam grandes fases, eu acredito que eles recuperam pouco a pouco, eles vão assumir as primeiras posições da Bundesliga. Mas o Bayern de Munique está dando margem para que outros times comecem a aprontar e coloquem mais pressão nele, o que para mim não é a situação ideal. E para mim cabe também ao Nagelsmann manter um pouco mais de linearidade nas escalações. Eu acho que ele está fazendo uma variação sem necessidade, que está gerando mais confusão do que descansando os jogadores. E quando você faz a variação, você faz um misto ali para preservar alguns titulares, você tem que manter a coerência do time titular e improvisar menos, né? Ele colocou o Gnabry de centroavante hoje, ao meu ver, isso não funcionou de jeito nenhum. Então, para mim, a atuação decepcionante do Bayern de Munique, e o Borussia Dortmund conseguiu mostrar valentia e resiliência. Porém, ainda tem muitos problemas a serem corrigidos. Acho ainda um time que poderia estar produzindo mais também na Bundesliga, mas no contexto da partida dos dois times, acho que o Borussia Dortmund foi melhor. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.